Meritocracia. Meus amigos, que palavrinha, né? Essa palavra ela gera muita discussão e significaria basicamente, simplificando muito para você, seria basicamente a gente pensar no resultado de acordo com o esforço de cada um. Como se todo mundo obtivesse resultado de acordo com o que merecesse, de acordo com o próprio mérito. Você acha que no Brasil é interessante a gente falar sobre meritocracia? Ou você acha que no nosso país seria complicado que a gente utilizasse esse tipo de conceito? Por que eu tô te perguntando isso? Porque no vídeo de hoje eu quero te mostrar uma redação completinha, como você poderia organizar tese, repertórios, argumentos e propostas de intervenção para um tema relacionado à questão da meritocracia no Brasil. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que eu possa falar com você sobre o seguinte tema: os desafios da meritocracia no Brasil. Tema importantíssimo e fundamental para que a gente possa tratar um pouco sobre a meritocracia, para que a gente possa refletir sobre o próprio capitalismo. Como eu já te disse, a meritocracia seria basicamente a ideia de que se você consegue algo, foi porque você mereceu e porque você se esforçou o suficiente para conquistar alguma coisa. A meritocracia ela é muito problemática em alguns aspectos, porque muitas vezes há indivíduos que se esforçam, mas não conseguem chegar no lugar onde gostariam de chegar. E aí a gente pode discutir sobre algumas questões bem importantes pensando nisso. Pensando em redação, gente, eu não tô pensando em vida, não tô pensando em posicionamento político, pensando no seu texto, eu entendo que a melhor tese para você é a tese de que há um grande desafio relacionado à meritocracia no Brasil. A meritocracia ela é algo impraticável, algo impossível da gente pensar na sociedade brasileira. E aí você tem vários argumentos para defender essa ideia. Se você fosse pensar, por exemplo, que a meritocracia seria válida no Brasil, sendo bem sincero, não consigo pensar em argumentos para que você possa defender o seu ponto de vista. Inclusive, se você defende a meritocracia, pode mandar argumentos para nós nos comentários, que vai ser bem legal a gente trocar uma ideia, a gente bater um papo, beleza? O que eu penso para nós como argumentação? O primeiro argumento importante seria a questão da desigualdade social no Brasil. Em um país em que nós temos uma desigualdade social tão grande, em um país em que há tanta diferença relacionada a poder aquisitivo, é muito complexo a gente falar em meritocracia. Algumas pessoas que, devido à desigualdade social, têm, por exemplo, que começar a trabalhar mais cedo, elas têm que sair mais cedo da escola, elas têm muitas vezes que abandonar os estudos, o que nós sabemos que é extremamente problemático. Nós sabemos que essas pessoas têm um ensino de menos qualidade, além de ter menos alimentação de qualidade, menos de todo o suporte necessário para que o indivíduo possa se desenvolver. E aí é complexo pensar que todos teriam as mesmas oportunidades. Então, o primeiro argumento que eu traria para nós seria uma discussão a respeito da desigualdade social. Outra questão que você pode utilizar para problematizar, para falar da meritocracia, seria a questão da homofobia. Por exemplo, nós temos ainda vários desafios relacionados aos indivíduos homossexuais que ainda sofrem com preconceito das mais diversas formas. Esses preconceitos, eles vão afetar também no mercado de trabalho. É muito mais difícil, por exemplo, de uma pessoa homossexual conseguir se inserir no mercado de trabalho e dela conseguir ser aceita socialmente. Então, logicamente, essa pessoa também está alguns passos atrás na corrida meritocrática, digamos assim, o que nós sabemos que também é algo extremamente preocupante. Além disso, você pode comentar, por exemplo, sobre a questão racial em um dos argumentos, sobre a questão do racismo. Gente, é muito simples e é muito palpável para nós. As pessoas, por exemplo, negras na sociedade brasileira, elas têm uma dificuldade muito maior de conseguir se inserir na sociedade das mais diversas formas. Elas vão ter uma dificuldade maior de se manter no mercado de trabalho, de entrar no mercado de trabalho. Elas vão ter dificuldades relacionadas, coincidentemente ou não, à questão da desigualdade social, porque, logicamente, desde o momento que nós tivemos
a libertação dos escravos, a abolição da escravatura, nós não tivemos medidas inclusivas para essas pessoas, o que nós sabemos que é extremamente desafiador. Então você pode tratar um pouco também sobre essa questão. O que é interessante para nós, o que seria fundamental para nós? Que a gente pensasse também em repertórios socioculturais. Um repertório que eu acho que seria legal para vocês seria um vídeo que está aqui no YouTube, que chama Corrida dos Privilégios. Você pode contar um pouquinho sobre esse vídeo como repertório sociocultural. Esse vídeo, ele mostra basicamente uma corrida entre pessoas que têm perfis completamente distintos. E aí uma pessoa vai falando assim: dê um passo à frente quem tem uma família com os pais ainda casados. Dê um passo à frente quem nunca precisou de se preocupar com as contas a pagar. Dê um passo à frente quem é branco. E aí as pessoas que vão dando os passos à frente são as pessoas que são mais privilegiadas. E aí nesse vídeo a gente consegue perceber o quanto as pessoas estão em posições diversas, em posições diferentes na sociedade. É muito complexo a gente falar em meritocracia se cada um tem uma realidade tão diversa, tão diferente. E aí, logicamente, esse contexto pode ser muito válido para a gente tratar na nossa redação, para a gente trazer no nosso texto. Outra questão que seria legal seria a gente falar da própria abolição da escravidão no Brasil, como repertório sociocultural. Eu já mencionei anteriormente, você pode trazê-la falando que não tivemos nenhum tipo de medida inclusiva para a população negra no Brasil, o que faz com que essas pessoas hoje sofram com a desigualdade que nós podemos chamar de raça, desigualdade étnica, o que nós sabemos que é um grande problema. Você pode trazer também como repertório sociocultural um dado da PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. De acordo com a PNUD, o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo, analisando a questão da desigualdade social. Ou seja, vivemos no país que é o 7º mais desigual do mundo. Como que no Brasil a gente vai pensar e a gente vai discutir sobre meritocracia se a desigualdade é tão gritante, é tão preocupante assim? Não podemos discutir, não conseguimos discutir sobre essa questão. Pode trazer esse dado da PNUD que ficaria também muito legal na sua redação. Um outro repertório super válido para você seria uma música dos Engenheiros do Havaí, que chama Ninguém é Igual a Ninguém. Essa música, a letra da música, ela problematiza de fato, ela deixa claro que todos nós somos diferentes, que cada um tem as suas peculiaridades. E você pode partir dessa letra dos Engenheiros do Havaí e deixar claro que neste mundo de tantas peculiaridades, de tantas singularidades, como que a gente pode pensar em algo que una todas as pessoas como a meritocracia? Como a gente pode pensar que somente aqueles que se esforçam vão conseguir obter resultado? Seria uma ideia extremamente problemática, seria uma ideia extremamente incoerente de leitura da realidade. E aí a gente pode trazer, por exemplo, esse trecho de Engenheiros do Havaí. Se nós temos vários problemas e se nós temos vários repertórios, nós já sabemos. Nós precisamos das nossas suculentas propostas de intervenção. Primeira proposta de intervenção válida que nós temos: a manutenção e o aumento das políticas afirmativas, como a política de cotas, como programas semelhantes ao Bolsa Família, programas que oferecem auxílio às populações de baixa renda no Brasil. Temos que ter a manutenção e a ampliação desses programas para que eles possam atender a mais pessoas. E aí a gente colocaria como agente, no caso, o próprio governo federal. Além disso, como nós discutimos, temos muitos grupos sociais que ainda sofrem com preconceito, lembra? Nós falamos da população negra, nós falamos dos homossexuais. É necessário que nós tenhamos propagandas que reforcem a aceitação do diferente, que reforcem a aceitação de indivíduos que pertencem aos grupos minoritários. Por exemplo, é necessário que as pessoas tenham uma maior aceitação aos indivíduos homossexuais no mercado de trabalho, aos indivíduos negros, das pessoas com deficiência, às mulheres. Todas essas necessidades, elas são fundamentais. Tudo isso é muito importante. E você pode trazer como propostas de intervenção que nós tenhamos propagandas discutindo a respeito dessa questão, que pode ser de responsabilidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.
Por último, é muito importante que tenhamos palestras nas escolas, desde os anos iniciais, discutindo sobre essa questão com os estudantes. Discutindo sobre essa questão, digo, não a meritocracia, mas a importância da aceitação das pessoas que são vistas como grupos minoritários, para que a gente possa colocar esses indivíduos no futuro em pé de igualdade e para que essas pessoas possam de fato disputar no mercado de trabalho em posição de igualdade. Tranquilo, meus queridos? Ótima redação para vocês. Se você quiser sugerir algum tema, se você quiser trocar uma ideia, bater um papo, mande mensagem para mim nos comentários, me chama lá no Instagram, no @aprendicompapai. Lembre-se de se inscrever no canal e clique no sininho para notificações. Beleza, meus queridos? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!